Olá, pessoal. Bem-vindos aí a mais um podcast Gestão e Dados. Como sempre, aqui a ideia é trazer conteúdos aonde o dado faz uma intersecção com negócios aqui. A gente gosta muito de trazer negócios para a conversa, não falar apenas de a parte técnica e dados aqui. Para quem gosta e segue aí, já salva o episódio, avalia lá com 5 estrelinhas, que isso ajuda a gente na plataforma. E estamos aqui, então, para gravar um novo episódio aqui. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui. A gente já estava tentando trazer ele há um bom tempo aqui. As agendas não permitiram aí, mas que bom que nessa data aqui foi possível que ele estivesse presente, né? Bom, eu vou deixar que ele se apresente aqui, mas o Wesley, além de um querido aí, colega, amigo de trabalho aí de longa data, ele passou por várias experiências e várias empresas ali, mas sempre com o desafio ali de entender negócios e suportar negócios por meio de dados, né? Na sua última aqui, jornada da carreira profissional, ele esteve aí como gerente global da Smart Fit, aí, olhando para dados e mais recentemente, talvez, inteligência artificial, mas eu prefiro que ele mesmo fale dele aí. Wesley, meu amigo, seja muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui, que bom que a gente conseguiu ajustar as agendas, né? Olha. E a ideia é ter um papo bem bacana aqui. Fica à vontade para se apresentar e falar um pouco da sua trajetória, negócios por quais você passou e aí finalmente a trajetória aí na Smart. Cara, seja muito bem-vindo. Obrigado. Poxa, Mário, muito obrigado aí pelo convite. Realmente faz algum tempo já que estava a gente trocar essa ideia. As agendas nem sempre combinavam, mas agora que eu estou, né, no momento de maior tranquilidade, a gente conseguiu, né, que eu viesse com tranquilidade, porque nada pior do que você vir e vir com pressa de ir embora. Esse é o tipo de conversa que a gente tem que ter com tranquilidade, né, para gerar um conteúdo que realmente faça sentido. Exato. Então vamos lá. Bem, a minha jornada com dados, cara, olha, ela é um pouco antiga já. Oficialmente dentro de BI desde 2014, mas que eu trabalho ali com alguma coisa de dados, então desde 2008, mais ou menos. Eu comecei ali como estagiário na escola onde eu trabalhava, na sala de informática ainda ali, a famosa Lan House que tinha dentro da escola ali para atender os alunos. Era um projeto bem interessante. Aí depois eu me concursei, fui concursado pelo governo do estado de São Paulo, trabalhei por 2 anos, de 2010 a 2012, na EMTU, me exonerei, abri uma empresa de construção civil, de manutenção predial, cara. Olha só. E a minha formação era em administração, tudo a ver, mas faz administração, aquela veia, aquela vontade de empreender. E aí eu fui abrir minha empresa em 2014, na Lava Jato, mudou-se o cenário de como se faziam as licitações. Eu acabei fechando minha empresa e aí foi onde eu comecei, de fato, uma jornada em data, né? Mas desde 2008, então, eu trabalhava com tecnologia e durante o tempo em que eu estive com a minha própria empresa também dava consultoria em tecnologia. Minha formação por base é a administração de empresas, então eu sou um cara do negócio. Migrei para a tecnologia. Sim. Então, para mim, a tecnologia, ela nunca, na maior parte das empresas, pelo menos, ela não é fim, ela é meio. Ela é o meio que você vai se comunicar com o seu cliente, com os seus colaboradores, que você quer vender produto, mas ela é um meio, né? Então, por ter essa formação base em administração, eu sempre tentei ter a visão de negócio na hora de criar soluções. Então, beleza, 2014 eu trabalhei na Sony do PlayStation, na Sony das televisões. Naquela época tinha o Sony Ericsson, aquele Cidade de Desejo, né? Mas fiquei pouco tempo na Sony, 6 meses de Sony, fui para a Peugeot Citroën do Brasil. Fiquei também 6 meses mais ou menos na Peugeot Citroën. E aí eu comecei a ter carreiras mais longínquas. Fui em 2015 para a LD Automotive, que é uma subsidiária da Société Générale, uma locadora que existe no Brasil, mas que atende só o B2B, com grandes contas. Legal. Ali eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de grandes marcas como da Nestlé, Laboratórios Haché, MSD, MS e tantas outras companhias globais que tinham contrato, e também ali desenvolvendo soluções de tecnologia na área de reportes para os clientes, depois uma área de produtos.
Fiquei aí desde 2015 a 2018. 2018 vou para a Whirlpool, né, no Brasil, para esse tempo e Consul. Também como analista de BI, trabalhando em logística, na área de dados da logística. Em determinado momento ali, a logística e o marketing tinham se fundido, né, debaixo da gestão ali do Joel, um grande amigo também. E fico na Whirlpool até 2020, meados de 2020. E em 2020, a pandemia, o que aconteceu? Foi muito interessante, que foi no ano que eu fui para a Smart. Na metade do ano, praticamente, a Whirlpool já estava assim, batendo todas as metas. Porque o pessoal ficou em casa, devido à pandemia. Sim. Falou que, poxa, eu vou trocar a geladeira, vou trocar o fogão, vou trocar a linha branca de Olha casa. Só, interessante. Então, tem aquele boom de vendas, né, na Whirlpool. E aí, no meio desse boom de vendas, surgiu a oportunidade de ir para a Smart. Na época, né, até o meu coordenador, o Pablo, brincou comigo e disse, poxa, mas você está saindo da Whirlpool que a gente está estourando em vendas e vai para a Smart com a academia fechada, né? Que contramão de negócio. Vamos tentar. E eu chego na Smart em agosto de 2020 como analista sênior de BI. Realmente com as academias fechadas, várias reuniões ali para definir, porque vamos considerar fechada a porta baixa, mas Sim. o prédio ainda alocado para a Smart. Só que nesse momento foi um momento de revisão de contas, né? O Edgar Corona, CEO da Smart, inclusive recentemente falou em um programa que a Smart, durante o período da pandemia, queimou um bi de caixa, praticamente, para manter a estrutura. Para manter a estrutura. Isso são dados públicos, né? Que Sim. o próprio Edgar compartilhou. Então, a gente tinha muitas reuniões ali, eu participava dessas reuniões com a diretoria, para, com base nos dados que a gente tinha até aquele momento, que eram poucos, a área de BI tinha surgido na Smart em 2019, Sim. falando de meados de 2020, entender quais as unidades que estavam fechadas deveriam ser encerradas de fato, então devolve o prédio, né, desmobiliza ali os equipamentos, e quais faria sentido em Smart continuar colocando dinheiro exato para manter o ponto. Enfim, entre a criação de produtos digitais e tudo mais. E aí, em abril de 21, alguns meses depois de eu ter entrado, eu me tornei líder técnico do time de BI. E em agosto de 2021, portanto, um ano depois de eu ter chegado na companhia, eu me tornei o gerente de BI e de engenharia de dados, né? O gerente de dados da companhia. Sim. E aí eu comecei com um desafio, Mário, bem grande ali, que foi a construção do Data Lake, que foi depois, em 2022, 2023, falar muito de AI, enfim, e criar toda uma jornada, né, tanto de BI, de self-service de data, para ajudar a empresa numa transformação data-driven, porque a Smart, né, que agora inclusive passou a gestão, né, do Edgar para o filho dele, o Diogo Corona. O Diogo já é um cara, não que o Edgar não fosse, mas o Diogo é muito data-driven, então teve toda uma estruturação ali para fazer com que as pessoas deixassem de lado as suas crenças e passassem a acreditar de fato em dados, né? Sim. Então eu pude acompanhar, né, parte dessa estrutura que foi consolidar, criar talvez em partes, co-criar o time de Data e AI e também, né, fomentar dentro da companhia o uso de dados. Mas eu já falei demais, né? Pô, legal essa jornada. Você passou por vários negócios. Isso traz para você, né, Wesley, uma riqueza muito grande aí. Você vê que o próprio podcast é gestão e dados, né? A ideia realmente é a gente fazer essa intersecção. E aproveitando a sua formação que vem em gestão e administração e toda essa bagagem aí, de certa forma, até um pouco mais profunda aí na Smart Fit, por conta do tempo e do curto período de transformação e crescimento que a Smart Fit passou, né? Eu quero te fazer aqui duas perguntas, mas vamos por parte. Eu quero fazer a primeira pergunta. De tudo que você vivenciou, e principalmente essa última oportunidade, que eu acho que foi bem bacana, na sua opinião, a área de dados, vamos falar assim, dados, tem que ficar com a área de tecnologia / dados, a área de dados ou dado tem que ser de propriedade de negócios, ou você acha que ao longo dos próximos tempos nós vamos ter uma nova área que vai comandar isso?
Porque eu acho que o grande desafio é que o dinamismo disso, que força a intersecção, né, e não a separação, vamos falar assim, eu acho que a minha percepção, esse é o grande entrave do negócio, né? Sim. Mas fala a sua percepção aí enfim, do que você viveu e de certa forma está vivendo. Olha, até eu falei um pouco da minha jornada, falei da formação, apesar de ser bacharel em administração. Depois eu fiz MBA em ciência de dados e AI pela PUC lá em 2019. Também fiz alguns cursos ali, né, de relativamente curta duração, mas ainda assim intensos, pelo MIT e também pela FGV, Legal. voltados para análise de dados. Legal. Tá? E por que eu estou trazendo essa questão de formação? Porque eu acredito que faltou uma opção na sua pergunta, que foi todas as alternativas. Porque eu acredito muito que cada empresa vai ter, claro, tenha uma maturidade, um nível de maturidade. Então, algumas empresas pode ser que comecem com a área de dados pelo negócio, na Smart mesmo. O BI, lá em 2019, surgiu dentro do time de marketing e depois foi para tecnologia. Ah, legal. Então, ele surgiu em marketing, depois tecnologia absorveu o assunto. Exatamente. Então, e por que disso? Por conta da sinergia, né? E a estrutura que ficou, né, na Smart, que hoje está sendo tocada assim, de forma muito interessante ali pela Patrícia Zago, que assumiu a minha cadeira ali, a posição com os desafios, é realmente descentralizar algumas questões, porque a ideia do data mesh, né, quando a gente vai entender ali, Sim, que a gestão das áreas terem ali seus próprios domínios de dados, ela faz muito sentido, só que aí você tem que pensar no desafio da governança. Eu já trabalhei com algumas empresas com consultoria, né, que me contrataram em alguns momentos, e que eu falei, olha, pelo tamanho da empresa, pelo apetite da empresa, realmente faz sentido que dados estejam dentro de tech. Pega uma pessoa de tech, faz um banco de dados ali, começa a construir alguma coisa, de forma mais fácil. Eu já vi outras, como eu falei, a própria Smart surgiu pela área de negócio. Então, vai ter uma questão que é, qual é a área que mais se beneficia, qual que é a maturidade da empresa, qual é o apetite da empresa, qual é o valor que a empresa está disposta a colocar na mesa, porque uma área de dados não custa barato, né? Uma área de dados ela tende a ter um custo relativamente elevado para o business e ela se prova com o tempo. Então, você fazer um investimento num time de data esperando que depois de uma semana você vai triplicar o seu volume de vendas, não vai acontecer isso. Isso vai levar tempo. Então, o que eu te diria é, o modelo de negócio do time de dados vai depender de acordo com a maturidade, de acordo com o business e, claro, do apetite da própria companhia. Tem companhias que estão aí, que eu conheço, que estão há 5, 6, 10 anos, né, com um time de tech, conduzindo o time de data, né, pelo menos a parte estrutural, a parte de governança. Tem outros que estão, né, usando hoje uma gestão muito mais descentralizada. A gente vê muitos cases desses no mercado, embora não tenha estado, mas por amigos que eu tenho no Grupo Boticário é um grande exemplo disso, o Itaú é um grande exemplo disso. Então, mas quando você vê o tanto que essas empresas investem, né, justamente Sim, na democratização da propriedade do dado e não na democratização necessariamente só do acesso. Então, mas são empresas com uma robustez muito maior, com uma área de governança muito grande. Então, eu acredito que seja isso. Eu acredito que não existe uma resposta única para todo o mercado. Vai realmente variar de acordo com o business, maturidade, investimentos. ou seja, talvez o que der certo, baseado na cultura estabelecida na empresa, é o que teoricamente deveria se colocar atenção, é isso? Deixa eu formular deixa eu refazer de uma outra forma aqui, ver se é isso que eu entendi. É importante conhecer melhor a cultura primeiro, antes de responder essa pergunta. Seria isso ou não? Exato. Uma questão que as pessoas, por vezes, não consideram, talvez por falta de conhecimento mesmo, tá tudo bem, e que eu acredito ser muito importante, é, antes de tudo, fazer um diagnóstico da companhia, fazer um assessment, para entender quais são as oportunidades, e algumas vezes, né, e ter cuidado, porque eu já passei por isso, de contratar grandes companhias globais de consultoria, e as pessoas dizem, não, vocês vão ter um saving de 5 milhões de reais em um ano. Essa não é bem a realidade. Então, não funciona bem assim. Não funciona bem assim, né? Seria bom que fosse. Mas aí, claro, vai depender do tamanho da companhia. Mas, claro.
é ter a maturidade de entender que os resultados de dados, eles não vêm de forma instantânea. Eles têm um tempo ali de maturidade. E o assessment, o diagnóstico inicial, entender como a empresa está. Quais são os stakeholders, quais são as pessoas de negócio que têm interesse. E, principalmente, Mário, um dos maiores desafios que eu pego na Smart, por ter ficado muito tempo lá, mas em qualquer outra companhia, toda empresa usa dados. E aí eu vou tentar voltar para o passado, se você me permite, para poder dar um exemplo. A ideia de usar dados não é uma ideia natural agora do século XX ou agora do século XXI, né, ou dos últimos anos com ferramentas de database. Eu tenho um tio que faleceu recente, mas que ele tinha uma padaria no interior, ele não completou a 4ª série, mas ele tinha um bloquinho de notas com todos os custos da companhia. Então, todos os custos para fazer o pão, todos os custos para administrar o negócio. Isso não é uma forma de inteligência de dados? Sim. Ainda que rudimentar, né? Então, quando você pega a história da evolução do homem, da natureza, as pinturas rupestres, elas serviam muitas vezes para quê? Para que você pudesse contar a quantidade de animais debaixo ali da gestão das pessoas. Então, veja, como que eu posso acreditar que hoje qualquer companhia, por menor que seja, como eu dei o exemplo de uma padaria, não usa dados? Ela usa. Talvez o que ela não teve ainda é a percepção de que os dados já estão sendo utilizados no negócio dela. E esses dados não estejam consolidados num data lake ou num banco de dados, não haja um sistema, talvez o sistema seja a cadernetinha de anotação, mas existe um apetite e uma necessidade, porque quem não tem dados para gerenciar o seu próprio negócio, não pode gerenciá-lo, né? Peter Drucker diz algo sobre isso, né? Que quem não gerencia, quem não usa dados não gerencia. Então é impossível. Então assim, e aí eu vou puxar uma outra vertente, partindo para IA para dar um outro exemplo. E esse é mais recente meu também. Uma coisa que eu acredito muito, Mário, muito, é na educação. E quando eu digo educação, é na cultura. Investimento em capacitação e treinamento. Uma coisa que eu acredito que muitas vezes a gente comete o equívoco de fazer como gestores ou como companhias é falar o seguinte: eu quero alguém que venha trabalhar comigo no meu escritório que já tenha experiência com Google. Aí você pega lá, você já trabalhou com Google? Já, beleza, vem trabalhar comigo. Já trabalhou com Slack? Já, vem trabalhar comigo. Mas não é porque a pessoa já trabalhou com aquela plataforma que, de fato, ela entende como fazer o melhor uso daquela plataforma. Dentro da Smart, nós fizemos treinamentos de Slack, por exemplo. Nós fizemos o treinamento de Google no GCP, nós fizemos o treinamento de Gemini. No ano de 2025, eu estou conduzindo um projeto bem interessante dentro do grupo, que foi o que nós chamamos de AI Journey, que era justamente para explicar para as pessoas, desmistificar a IA. O que é a IA? Né? E aí o que aconteceu? O que foi curioso disso? Porque quando você pega a curva, né, a média de acessos ao Gemini, que já estava disponível antes do treinamento, eu já tinha mandado comunicado, já tinha avisado, mas a gente tinha no escritório do Brasil, temos mais ou menos 1.000 pessoas, tinha umas 180, 190 que tinham usado o Gemini durante uma semana, que a gente pega a média móvel da semana. Nós fizemos um AI Journey, esse número passou para 900 pessoas, foi o número que eu entreguei agora em dezembro, de agosto para dezembro. Então você me diz, essas 700 pessoas, elas não estavam usando nenhum tipo de AI? Ou será que elas estavam usando a AI de uma forma, o famoso Shadow AI, o Shadow IT, né? Usando, mas na plataforma oficial da companhia. Isso só foi possível, não foi por políticas de governança falando para a pessoa, você não pode utilizar, mas foi pelo aculturamento. Treinamento, capacitação. Então é algo no qual eu acredito muito. E por que eu estou trazendo esse exemplo, né? Para dizer que é isso, vai depender de um diagnóstico, de entender onde está a necessidade da empresa, ver se as pessoas que estão ali realmente sabem o que é possível fazer com os dados e reconhecer, porque não tem área melhor para me dizer aonde eu tenho um problema ou uma oportunidade do que a própria área de negócio. Só que para isso, antes, você tem que mostrar para ela as possibilidades de uso. Sim. Então, se eu faço hoje um projeto com áreas de negócio sobre o uso de dados, talvez, dependendo da maturidade da empresa, não, a gente não usa, a gente não precisa, a gente faz. Quando você vai entender a rotina da pessoa, aí você percebe que ela usa. Então, quem é a melhor pessoa para te dizer onde tem oportunidade na empresa? O colaborador, através de treinamento, capacitação. Você primeiro expande a chamada cosmovisão dessa pessoa.
e aí depois o resultado é que ela mesma vai ter o interesse de buscar, né? De buscar. Como incluir tecnologia no lado. E aí vai ser isso, a maturidade, né? O desejo, né? O próprio desejo natural que vai surgir vai fazer com que você entenda onde você tem que colocar a companhia. Essa é a minha percepção. Legal, bacana. Uma boa visão aí, bem completa aí. Quando a gente olha a realidade no mercado, vou fechar aqui no Brasil, mas essa observação que eu vou fazer, ou essa pergunta que eu vou fazer, caberia em qualquer país, mas vamos falar de Brasil aqui, né? Eu vejo muito no dia a dia empresas, porque a realidade em quantidade de empresas hoje no Brasil não são as empresas gigantescas, em número de CNPJs, número de empresas. Então, se a gente olhar vamos falar assim, para as médias empresas, que são aquelas empresas que já não conseguem mais administrar o dado de forma muito rudimentar. Concordo com você e faz todo sentido que todo mundo usa, desde a padaria até o oposto, né, na outra ponta. Todo mundo usa dado aqui. Só que o dado ele é usado de formas diferentes, né? Como você bem falou do seu tio da caderneta na padaria, ele usava o dado. Só que quando a empresa toma um tamanho e uma complexidade de operação, é necessário que você refaça a forma do uso e a exploração do dado, né? Posto isso, eu vejo que existe hoje no Brasil um grande desafio das médias empresas, né? Considerando a sua visão, a sua experiência, para esse público, para essas empresas, falando assim, eu preciso começar o que a Smart Fit fez lá em 2019, por exemplo. Quais são as principais recomendações, o que e como construir uma área de dados? O que você recomendaria, o que você falaria para esse público? Bem, a primeira coisa que você precisa é ter dentro de casa alguém que vá assumir esse chapéu, né? Você precisa ter alguém, ou contratado de mercado, ou alguém interno, né, com aptidão para isso, que vá assumir o chapéu de dizer, eu vou conduzir essa jornada. Por mais que depois lá para um data mesh, qualquer coisa, você precisa ter uma governança, você precisa já ter uma foundation muito bem estabelecida. Esse é um desafio que tem que estar comprado também pelo C-Level. Então, nós não temos um C-Level, mas existe alguma diretoria, e essa diretoria tem que estar muito comprada com a ideia de que vai fazer um investimento, que não é um investimento que o ROI, que se fala tanto, né, vai ser muito curto. Muitas vezes o payback vai levar algum tempo, né, o ROI vai levar algum tempo, mas você tem que saber onde você quer chegar, né, e não ter a visão imediatista. Você não constrói um produto de valor, uma área de dados em 6 meses, efetivamente, porque você precisa de, pelo menos, na minha percepção, Sim, 1 ano do pelo projeto menos funcionando, pelo menos para falar, olha, implementei e está funcionando. Você implementar um projeto em 1 mês e falar, olha, está funcionando, não é o suficiente, porque você tem que olhar a sustentação a longo prazo. Então, sabendo que você precisa de uma pessoa dentro de casa que vai vestir o chapéu e a diretoria alinhada com o propósito da companhia, a segunda coisa que eu faria é buscar talvez um parceiro de mercado, uma empresa na qual eu confie, com referência de amigos, com referência de outros pares de mercado, é buscar, claro, participar de eventos de mercado, né? Então, um conselho que eu daria para mim mesmo no passado, mas porque me deram isso, era vai para eventos de dados, conheça pessoas, ouça dois, porque não existe nenhum tipo de solução mágica que vai se resolver o problema de qualquer companhia, não existe. Ponto. Toda solução ela tem que ser desenhada para o seu negócio, tem que entender as dores do seu negócio. E quanto mais pessoas você falar, mais percepções diferentes e caminhos diferentes você vai ter. Então é a famosa ampliar o horizonte, expandir a cosmovisão. Então, uma vez que você o faça, que você tenha, né, esses contatos, é trazer um parceiro muitas vezes para te ajudar na foundation. Mas eu tenho uma pessoa aqui que fez tecnologia e que, né, se formou em TI, que talvez essa pessoa quer conseguir fazer. Depende, porque às vezes o molho pode ser mais caro que o peixe, né? Então, se você não tiver uma pessoa que já vivenciou isso, uma empresa te apoiando algumas vezes, que já teve essa experiência, a sustentação desse ambiente
pode se tornar complexo. Porque o grande problema, Mário, é quando acontece o seguinte, que é um problema positivo, mas é um problema. Ninguém na empresa usa dado. Ninguém na empresa está usando dado, não tem nada estruturado, não tem nada organizado. Estamos falando da criação, né? Isso, e aí você vai e cria de uma forma que você acha que vai ser sustentável a longo prazo e pela falta de experiência, pela falta de conhecimento, de capability, você cria algo que está funcionando, mas está funcionando para 10 usuários, 20 usuários. E de repente você recebe o convite ou pela própria dinâmica do negócio, esse número se expande para 100, 200, 300 usuários, com pipelines rodando diariamente, tendo que entregar dados em real time, e a estrutura que você fez já não suporta essa demanda. Então, assim, e aí tem uma dúvida, uma questão que tem que ser respondida no começo do negócio. O que você vai construir é algo MVP, que vai ter um prazo de duração só para provar o negócio, para o negócio que existe uma validade de dados, e depois você vai sabendo refatorar aquele ambiente, ou você já vai criar do zero um ambiente escalável. Qual que é o melhor? Não sei, vai depender do business. Né? Não existe mais do budget, do business, porque não é barato você contratar pessoas de tecnologia, de engenheiros de dados bons, né? Porque um trade-off que tem que ser feito é o seguinte: ou você usa ferramentas de mercado, na minha opinião, ferramentas de mercado e aí eu vou pegar, né, um Databricks da vida, que vai ter um valor alto e que talvez o seu time de dados não precisa ser o time com a maior expertise técnica, porque ele abstrai muito do desenvolvimento. Ou você vai ter um time, muitas vezes, que custa mais caro, mas que ele vai fazer tudo com código. São dois caminhos possíveis. Então, assim, você tem que entender por onde você tem que ir. E, claro, hoje, né, uma vantagem que existe é que você tem várias plataformas de meio no mercado. Plataformas que, para você começar, você não vai gastar a fortuna do Databricks, nem precisa ter um time de engenheiros formado em Harvard. Né? Então, eu acredito que hoje, né, existem muitas ferramentas. A própria Index disponibiliza uma, né, que eu já fiz algumas POCs ali, que a gente já conversou bastante sobre ela. Então, assim, é isso. É entender o seu momento, buscar o parceiro correto, não um parceiro vaidoso. Eu sempre brinco que a gente tem que ter mais amor pela solução do que pela tecnologia ou da plataforma ou pela ideia. Eu prefiro 1000 vezes descobrir que a minha ideia está errada pelo meu estagiário e achar através dele a solução do que eu perder tempo na crença e na fé de que a minha solução vai ser a melhor. Então, a melhor solução é a que resolve a dor do negócio. O melhor remédio é aquele que tira a sua dor. Né? Então, acho que é um pouco disso. Acho que é buscar ter um time interno comprado e, ao mesmo tempo, um parceiro ético e, de preferência, um parceiro que seja recomendado ali por outros. Né? Então, e é uma coisa que eu costumo fazer quando eu vou contratar um parceiro, e você sabe disso, é dizer, poxa, me fala 3 clientes que você tem para eu poder bater um papo com esses clientes. Existe empresa perfeita? Não, a nossa empresa não é perfeita, a consultoria não vai ser perfeita, ninguém vai ser perfeito. Mas quais são as dores que eu posso ter, quais são os problemas, e não desistir muitas vezes, né? Não desistir do projeto, não desistir do parceiro, não desistir da ideia, porque realmente, cada vez mais, a gente vai tomar decisão por dados. E por inteligência artificial. E aí tem muita empresa hoje que já quer dar o passo para inteligência artificial, fazer modelo sem um ambiente de dados, né, que realmente suporta a necessidade de dados da IA. Então, é isso. É ter um parceiro e ter, claro, dentro de casa um time que tenha a visão comprada da necessidade. Porque tem muitos meios, né? Mas talvez percorrendo esses pontos que você trouxe, você consegue dando um passo de cada vez e conseguindo ter mais clareza de onde você tem que ir, para onde você tem que ir. Exato. E tem um ponto, né, que eu acredito que é realmente fundamental. Você, desde o início, do cold start, de quando você começa, você entender o seguinte: aonde eu quero chegar com o meu ambiente? Qual é o apetite que eu tenho para 1 ano, para 3 anos, para 5 anos? O quanto eu quero de base, né, de foundation, já preparar ele para esse ambiente, que é o que a gente falou. E se você toma uma decisão de não, eu vou começar o meu ambiente com igual o MacGyver, com um clipe, um pedaço de papel só, do Epox, tá bom,
Mas isso não vai ser um ambiente escalável, você vai ter problemas no futuro. Mas assim, você está ciente disso? Você sabe que se as pessoas, a própria organização naturalmente começar a utilizar esses dados, você vai precisar escalar. E aí você vai precisar fazer uma refatoração de algo que já está em produção. Você sabe que isso vai dar um trabalhinho. Estou tranquilo por causa de budget, que é o que a gente pode fazer agora. Tudo bem. Mas, não, então já vamos fazer um ambiente escalável. Tá tudo bem também. A questão é a gente saber aonde a gente pretende chegar. Porque eu acredito que uma dos grandes equívocos que é cometido por conversas que eu tenho com vários pares e vários amigos de mercado. Legal trazer. Eu gosto de vida real. Sim. Exato. É isso. Que às vezes você cria um ambiente que não é planejado para escala, para crescimento, cresce. E aí na hora que cresce, às vezes os usuários, a diretoria, os clientes falam, não, mas eu quero que seja feito. Você fala, o que foi criado não dá. E aí, às vezes, as pessoas se perguntam, mas por que você já não fez algo preparado para isso? Bem, aí você tem que entender toda a história. Então, uma coisa também que eu não costumo fazer, não acho que seja errado, novamente, não acho que existe uma resposta certa e uma resposta errada, mas quando você chega numa companhia nova, como gestor de dados, que já tem ou não tenha um ambiente de dados, antes de você querer reestruturar e dar sua cara, entender por que ele está desse jeito. A gente tem uma mania, muitas vezes, como seres humanos, de querer deixar da nossa forma, né? Que a gente acredita, com base na nossa experiência, que a gente tem as respostas. Mas uma coisa que eu já vi muitas vezes acontecer, que eu brinco, é a pessoa chega, quer dar um cavalo de pau, quer dar um 180 né, no rumo da companhia ali, dos desafios, e aí conforme vai passando o tempo, essa pessoa vai começando a entender o porquê que alguns processos eram como eram. E aí ela começa a ter que continuar esse 180 até que ela dá o 360, ou seja, volta para o ponto de partida. Então, é muitas vezes isso, entender antes de fazer alguma coisa, entender o porquê que foi feito como está feito. Sim. Não significa que não possa ser melhorado, não significa que não possa ser otimizado, mas como que a gente... Por que está desse jeito? Acho que entender o porquê antes de querer ter a resposta. Né? É fazer a pergunta antes da resposta. Muitas vezes a gente quer ter respostas antes das perguntas. Entendi. Um ponto também que eu quero ouvir a sua percepção é o desafio do entendimento e da comunicação para chegar no objetivo final de uma área de dados entre negócios e tecnologia / dados. Né? Tem empresas que dado é dentro de tecnologia, tem empresa que dados é separado de tecnologia, mas não deixa de ser um time técnico, vamos falar assim. Então, existe aquela dificuldade de compreensão e comunicação entre negócios e o time técnico. Quais são os seus pontos, as suas sugestões, com base até na vivência, que aliviaram isso, ou de certa forma até deu solução para esse ponto, né? O que você recomenda? Olha, a recomendação é algo que eu mesmo não ainda fiz. Eu vou falar o que eu fiz na Smart, mas teve um case que eu gosto bastante, que é do Paulo Rusa, que hoje é superintendente de dados do Banco Carrefour, e ele me falou uma história que eu achei incrível. Ele falou que quando ele foi montar a área de data lá do Banco Carrefour, a primeira pessoa que ele contratou foi uma pessoa de comunicação. Ele falou, uma comunicação, ele falou assim, comunicação, isso ele fala em palestras. Mas por quê? Assim, porque se eu não comunicar, se eu não souber me comunicar, metade do meu projeto já está perdido. Preciso primeiro, antes de qualquer coisa, me comunicar. E eu não sou a pessoa com a maior expertise de comunicação. Eu sou técnico, eu não sou a pessoa de comunicação. Então eu preciso que alguém venha para me ajudar a sanar essa dificuldade que eu vou ter naturalmente, porque não é a minha área de formação, né, não é a minha expertise. Então, eu achei bem interessante, né, essa situação, essa proposta dele. Né, porque você imagina, montar uma área de dados e falar, primeiro, eu preciso de alguém de comunicação. Mas, né, volto ao ponto, cada cenário é um cenário. Dentro da Smart, quando eu cheguei, assim como não acontece em nenhuma empresa, tá, só acontecia na Smart, que é 2 áreas de negócio falarem do mesmo KPI com números totalmente diferentes. Isso nunca havia acontecido em nenhuma outra empresa, né? Primeira vez. Primeira vez. Vamos assumir que sim, vai. Então, vamos dizer que acontece no Japão. No Japão, né, pode ser que aconteça só lá. Então, o maior desafio, né, quando eu estava desenvolvendo tudo, era entender quem é o dono do conceito do dado. Então, o FP&A, por exemplo, falava de vendas.
O marketing falava de vendas, o TI reportava um número de vendas, tá, mas qual é o conceito? Quem é o dono desse conceito? Então, isso tem muito a ver, claro, com governança. Então, é entender, né, antes de você colocar a mão e sair desenvolvendo o dashboard, entender quais são os dados que eu quero apresentar e, principalmente, quem são os donos dos conceitos dos dados que eu quero apresentar. Então, quando a gente foi falar, por exemplo, dentro da Smart, é muito curioso porque, e aí eu estou pegando um caso claro da Smart, por ter estado lá e feito isso, por alguns dos principais KPIs da companhia, como por exemplo de alunos ativos, o dono do conceito é o time de tech. Não é o time do marketing, não é o FP&A, é tech. Porque lá atrás, em 2009, quando a empresa foi fundada, existia toda uma questão técnica que eles travaram, e aí... do software. Exato, do software, que é um software de desenvolvimento próprio, que ele faz uma validação sobre a pessoa ter ou não acesso à catraca da unidade. Então, se a pessoa está com acesso à catraca liberado, então ela é um ativo. Tá. Se o acesso à catraca não está funcionando, né, está cancelado, ele não é um ativo. Por que isso? Porque dessa forma, você tem certeza que você está contabilizando como um aluno ativo a pessoa que de fato tem acesso à academia. Tá. Mas tem o inadimplente que quando chega na academia, ele é barrado ali. Ele ainda tem acesso, ele só tem que passar na recepção para ser liberado. Mas assim, é diferente de uma pessoa que tem zero. Por que foi pensado dessa forma? Para criar uma trava mecânica para garantir que o número que a empresa reporta de alunos reflita a realidade. Então, são pessoas que de fato podem entrar numa academia. Tá. Então, a partir da questão técnica, e até para saber do seguinte, né, como é uma avaliação com base no acesso, se algum dia der um problema na Smart Fit e todas as catracas ficam sem informação de aluno, você perde. O KPI de alunos vai zerar isso, vai te indicar que está com um problema na companhia. Então, veja, há uma amarração entre o conceito de ativo, de aluno ativo, e uma questão operacional. E o proprietário era o time de tecnologia. E aí a gente sentou com o time de marketing, na época lá em 2021, sentei com marketing, sentei com o FP&A, concordam com esse conceito, entendem o porquê que é feito esse cálculo dessa forma, faz sentido? Faz sentido, todo mundo colegiou, e aí desde então esse número é o mesmo número. Então, e um projeto que eu tinha feito na Smart, que foi de levar o Power BI, na época o Tableau, para todas as unidades. Então, em 2022, um líder de unidade de São Paulo, aqui da capital da Avenida Paulista, ou um líder de unidade de Teotihuacan, no México, viam o mesmo número de ativos da sua própria unidade. Legal. Então, a gente padronizou, estandarizou para todo mundo. Então, esse é o conceito de ativos, e aí a empresa inteira tem que seguir esse conceito. E aí a gente foi fazendo isso conceito por conceito. Então, para o próprio marketing e o time de FP&A, haviam conceitos diferentes de vendas, né? E aí a gente sentou com eles, nós colegiamos qual era o conceito mais adequado para a companhia, e aí a partir desse momento, quando a gente foi criar os KPIs no Lake, a gente já criou aplicando essa regra. Com a convenção estabelecida. Com a convenção estabelecida. Então, quando você tem várias áreas, né, da companhia, um dos fatores mais importantes, como você estava falando, como você faz com que haja isso. Primeiro é a comunicação, é criar comitês, né? Então você tem que criar comitês. E você, por mais que você seja técnico algumas vezes, se você não é a pessoa, e tá tudo bem porque você vai pegar ali a ideia dos perfis, se o seu perfil não é necessariamente um perfil de pessoa que gosta de fazer um comitê, faz como usa, contrata alguém que vai fazer a sua comunicação. Sim. O que não pode é alguma área a partir da ideia de que ela tem razão sozinha ou de que ela trabalha sozinha na companhia. Não é. A companhia é uma composição de pessoas, de núcleos, de mentes. Então, assim, reúna as melhores mentes, pense na melhor forma, e aí sim você trabalha, porque voltamos ao ponto. É a resposta antes da pergunta. Né? Então, poxa, já que a gente vai criar uma área de dados, já que a gente vai criar um data lake, já que a gente vai criar, né, soluções de inteligência em dados, vamos começar entendendo quem são as áreas, trazer um representante de cada área, vamos sentar na mesa e vamos conversar, né? Então, é isso, é comunicação, é comitê. Legal, bacana. Ou seja, né, a percepção do que você trouxe, eu tenho uma percepção também um pouco, para não dizer exatamente igual, mas ele é bem próximo. Não adianta você ter uma área de dados criada e às vezes até você teve um orçamento para criar algo escalável já desde o início,
se negócios não souber trazer pacificado entre eles o que eles entendem sobre o negócio e sobre os dados, para que a área de dados não precise participar desse processo de consenso que não é necessário. Porque se o consenso dos KPIs, o cálculo, ele chega harmonizado para a área de dados, eu tenho a percepção que ela consegue entregar mais rápido, porque não tem a discussão para gerar o consenso. Faz sentido isso? Voltamos ao ponto, vai depender da maturidade da companhia. Sim. Eu acredito que vai depender muito de como a empresa está, porque também temos que considerar, Mário, que em algumas organizações você tem 2 áreas que às vezes por alguma questão interna, isso é plausível, tem algum conflito e ambas digam, eu tenho a razão. Tá. E você vai precisar de um mediador esse isento, para sentar na mesa e falar, não, vamos conversar. Claro, sempre lembrando com o apoio da diretoria. E esse mediador pode ser a área de dados. Entendi. Então, que é o meu ponto de vista. Então, eu volto ao ponto. Não existe uma resposta certa, uma resposta errada. Se já vem pacificado, muito melhor. Mas se não estiver pacificado, seja você o elemento da pacificação. Tá. Né? E sim, aí é o elemento da ajuda. Eu acredito muito nisso. E você trouxe aí também, em alguns momentos das suas respostas, das perguntas anteriores aí, que a área de dados, ela se ela não começa, ela se torna algo caro para a empresa, né? E a gente sabe que a palavra caro, ela é relativa. O que é, na sua percepção, Wesley, o que é que faz sentido numa linha de P&L, por exemplo, para tentar facilitar? Porque é o que eu falei, tem muita gente de negócio que assiste o nosso podcast. Sim. Né? Então, eu procuro fazer a pergunta aqui e tentar obter aqui um conteúdo que eles entendam. Quando a gente pensa num P&L, tá? Quantos % que você acha salutar em relação à receita da empresa que custe uma área de dados, por exemplo? O que você acha que faz sentido, né? Por que eu estou falando em percentual? Porque se você fatura 100, sim, ou se você fatura 1 milhão, o percentual é o mesmo. Sim. Então você consegue começar a ajustar e falar assim, não, eu vou começar pequeno. Não, legal, mas começar pequeno é quantos %, por exemplo, do faturamento da empresa, a área de dados? Olha, essa pergunta vale $1 milhão. A resposta. Eu queria ter essa resposta assim, para te dizer com toda tranquilidade. É uma resposta que eu não vou ter. O que eu vou ter talvez são exemplos de como nós fizemos, mas não, volto ao ponto, não me vejo como sendo detentor da verdade. Dentro da Smart Fit, ela é uma empresa hoje de capital aberto e é uma empresa que por muito tempo teve ali o Pátria como um dos principais acionistas. Tá. Pátria Investimentos. E o Pátria, né, enxergava a Smart como empresa de varejo. E por enxergar como empresa de varejo, qual que era o cálculo feito? Olhando para outras empresas de varejo, qual que é a média que essas empresas de varejo costumam colocar em tecnologia, em D&A, em imobilizado, enfim, a depender da particularidade de cada companhia. Então, o que eu diria talvez fazer um benchmarking, entender qual é o segmento no qual você está se posicionando e fazendo um benchmarking porque pode ser que algumas empresas comecem com um custo de P&L ocupando um pouquinho mais no P&L. Né, percentualmente mais elevado. É porque você está fazendo a fundação. A foundation, isso. Mas você tem que ter um objetivo, né, de em algum momento você estar talvez próximo do mercado, porque eu posso estar falando algum equívoco agora, mas imagina que você tem uma empresa que existe um Google da vida, eu vou pegar uma empresa bem radical, tá? Um Google da vida, e você olha, sei lá, dados custa 2% do P&L. Estou colocando um valor que eu não tenho ideia, eu só estou colocando de exemplo.
Então você olha, putz, o time de dados do Google, que é referência global, custa 2% do PNL. Por que aqui na nossa empresa está custando 5%? Sim. Então, né, se perguntar se a maior empresa do mundo nesse segmento custa menos, por que aqui custa? Porque como eles faturam muito, talvez por isso, entra no que você falou, não tem a ver com o volume de faturamento, mas com a percentagem disso sobre faturamento. Isso, então, é uma questão que hoje eu faria, eu me perguntaria o seguinte, o quanto, de fato, outros players do mercado que estão no mesmo segmento que eu estou, tiveram de custo na implantação e depois na sustentação. Porque isso, inclusive, serve como benchmarking para você dedicar, olhar e falar, eu estou disposto a colocar essa grana na mesa? Esse é o ponto. Então, assim, e vai variar com o mercado, vai variar com várias questões. Sei lá, 1%, 2%, 3%. A companhia está disposta a colocar isso? Sabendo, claro, que existe um retorno por trás. Sim. E isso é inegável, mas há esse apetite, há essa vontade. Então, eu diria isso, que a melhor forma de você chegar nesse resultado, né, é fazendo um benchmarking com outros players do seu próprio segmento, entendendo o cenário deles e a partir do cenário deles você verificando se faz sentido para o seu próprio, sabendo que, na minha percepção, Foundation vai ter um custo mais elevado, mas você tem que ter como objetivo, né, normalizar ele de acordo com a média do mercado. É o alicerce da casa ali, você vai pôr o dinheiro debaixo da terra e não vê a casa. Exato. Né? O início ele puxa mais. Né? Exato. E se você não tiver esse cuidado de entender até onde vai custar, daqui a pouco você está matando todas as margens da companhia para entregar um produto. E que volta ao ponto que a gente falou anterior. Se não tiver alinhado com o negócio, e eu vivenciei um pouco disso, e aí eu não vou falar qual das companhias onde eu estive, mas que tinha uma área de dados que ninguém usava os dados daquela área, simplesmente porque ninguém confiava. Porque não houve uma normalização, um consenso, o colegiado de conceito. Então, assim, a área de dados ela existia, ela tinha um custo para a companhia, mas ninguém usava os dados. Todo mundo tinha seu Shadow BI porque não confiava nos dados. Era uma área que custava caro. Então, aí é queimar dinheiro. Né? Aí queimar dinheiro, exato. Então, assim, vai fazer um investimento desses, e aí tem um outro ponto que está conectado de forma indireta, tá? Quando a gente fala de investimento, como que você metrificaria isso, né? E aí, na minha percepção, tem realmente a ver com o NPS, faz o básico com o NPS. Então, assim, se for possível fazer o assessment, beleza, se não for, tá tudo bem, mas faz um NPS, quantos usuários estão utilizando hoje? Qual que é a avaliação dessas pessoas, o quanto melhorou nas rotinas delas no dia a dia, e tenta avaliar, né, com um NPS que seja simples, o quanto os usuários do negócio estão satisfeitos com aquela entrega, porque senão só vai ser um custo, você está financiando algo que na ponta não está gerando o retorno. As áreas não estão colegiando. E, como gestor, é muito simples algumas vezes você pensar no seguinte, a maior parte das empresas tem a parte de vendas. Sim. A maior parte de vendas. Comercial. Se você vai para 3 comitês diferentes e nenhum dos comitês está dando um print na ferramenta de database da empresa, provavelmente elas não estão usando um número. Sim. Porque o meu desejo, meu sonho grande, é o que eu por várias vezes fiz na Smart, que a gente hoje trabalha lá, né, que a gente deixou, é comum você entrar em comitês e isso é um print do Power BI que é usado hoje. Sim. Por quê? Porque as áreas estão confiando no número. Então, quando isso é um indicador visível. Sim. Você entrou e não é o dash que a companhia está colocando dinheiro, sim, você não está usando o dash, você está usando um seu próprio. E aí você começa a entender se realmente está influenciando os dados, eles estão gerando valor para o negócio, ou só está tendo um custo que você está financiando sem retorno. Absolutamente. Legal, boa. Realmente é um desafio. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho ouvido bastante relato de que o custo da área de dados no P&L tem incomodado as pessoas de uma forma geral, principalmente a alta liderança, né? Falou, daqui a pouco a gente para de fazer o que a gente está fazendo e viramos uma consultoria de dados, de tão bom que a gente ficou em dados, né? Eu já ouvi coisas como essa. Mas uma próxima aqui, Wesley, agora vamos falar um pouquinho de pessoas aqui. Quais são os seus conselhos para uma pessoa que está querendo entrar na área de dados? Seja uma pessoa que não necessariamente ela é uma pessoa nova de idade, vai ser o primeiro emprego dela, mas você pode considerar esse um dos cenários. Ou como uma pessoa que já está há muitos anos numa outra área e ela quer migrar para a área de dados.
O que você vê como competências e skills necessários aí para esse pessoal colocar atenção nessa transição, no caso de quem for fazer a transição ou na entrada de quem é mais jovem aí está começando agora? A primeira coisa, Mário, que eu acho que é interessante, que é importante a gente conversar, é que não só dados, qualquer área que você for trabalhar, né? Qualquer área. A primeira questão é, qual é o seu motivador? Se o seu motivador for apenas o financeiro, como a gente vê, talvez você não vá ganhar o que você está esperando. Eu já vi muitos, não só em dados, em várias outras áreas que estão no hype. A pessoa olha e fala, tá no hype, eu vou entrar ali porque eu só quero ganhar dinheiro. Só que quando você não faz algo porque você realmente quer ver aquilo, porque aquilo te apetece, te brilha os olhos, você não vai conseguir fazer a mesma entrega da pessoa que é apaixonada por aquilo. Então, automaticamente, isso é nítido para o gestor. Sim. E aí você reconhece aqueles que fazem a entrega com brilho no olho. Então, fora que o tempo, né? O tempo de você aprender, às vezes o hype já passou e aí você fica frustrado. Então, a primeira questão é, você realmente gosta de dados? Você realmente gosta? E aí tem algumas questões que eu costumo brincar, que é, quando você vai para dados, você tem várias frentes. Não existe uma frente só em dados, existem várias. Você é uma pessoa que gosta de se relacionar com outros, ou você é o bicho do mato que morde se alguém vier falar com você? Se você for o bicho do mato, cara, talvez BI, Analytics ali não seja muito para você. Vai para engenharia de dados, que você vai fazer ali a programação, você vai participar dele, você está mais nos bastidores do que no front. Se você é uma pessoa que realmente gosta de conversar, uma pessoa que gosta, inclusive, de ouvir que você está errado, porque trabalhar com dados, muitas vezes, é você apresentar para o usuário exatamente a análise que ele pediu, e ele vai falar assim, não gostei, ou então muda a cor, ou então esse gráfico não funciona, ou você levar uma ideia genial, que eu já passei por várias vezes isso, a pessoa fala, mas ficou meio complexo para eu poder entender. Então, assim, é refazer. Se você é uma pessoa que não se incomoda com isso, porque você gosta de participar da tomada da decisão, da estratégia ali, de ver, né, o seu trabalho de fato sendo utilizado por outra pessoa e gosta do relacionamento interpessoal, aí você vai para Analytics, você vai para BI. Se você é uma pessoa mais que gosta mais de fazer o seu código, ficar quieto tudo mais no seu canto, você vai para uma engenharia de dados ou para uma ciência de dados. E aí, uma vez que você identifica qual das frentes você tem mais conexão, aí é estudar mesmo, né? Não existe muito, é estudar, é ver vídeo, e uma vantagem muito grande que existe hoje, que eu não vou falar a nossa idade, mas provavelmente não sabia, eram os meios de aprendizado, porque quando lá atrás eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu tinha que usar o tradutor algumas vezes para traduzir textos em chinês, porque alguém na China tinha desenvolvido a solução que eu precisava, mas não sei nem mandarim. Sim. Então eu precisava usar algo para tentar entender ali o contexto. Hoje você tem um ChatGPT. Hoje você consegue pedir para um ChatGPT, um Gemini, criar um plano de estudos para você. Você consegue entrar no Google e de graça assistir conteúdos, né? Hoje tem muito conteúdo. Tem muito. E você não precisa, Mário, na minha percepção, quem quer migrar para dados, você não precisa, de forma alguma, estar já atuando com dados para começar a criar soluções de dados. Você pode começar a criá-las bem antes. Por exemplo, você é uma pessoa da logística. Tenta criar um painelzinho da sua rotina. Sim. Tenta criar um dashboardzinho da sua rotina. Uma pessoa recentemente, e aí eu tenho um exemplo bem legal para trazer, porque no AI Journey que eu falei, né, que a gente tinha feito na Smart, que era de alguns dias depois eu fui procurado por uma estagiária do time de ESG, do jurídico, né, de sustentabilidade, feliz da vida, porque ela tinha visto, né, a apresentação sobre o Gemini. E detalhe, quanto teve a apresentação de custo e a capacitação de Gemini para a empresa, você sabe? Não. Chuta, foi um treinamento para 2.000 pessoas que a gente deu no Brasil e América Latina remoto, mas 2.000 pessoas treinadas. Pelo próprio Google? Exato. Zero. Exato. E às vezes as empresas se limitam em não capacitar. Slack foi a mesma coisa. Eu bati na porta da Salesforce e falei, olha, eu acho que a pessoa não usa Slack direito, então vamos treinar? Vamos. Qual foi o custo? Eu falei, olha, porque se as pessoas estiverem usando Slack, é bom para mim, claro, que vou estar analisando, e para vocês, que as pessoas vão estar usando as licenças, claro, enfim. Então, assim, você vai atrás, às vezes, do parceiro e traz esse treinamento. Mas, enfim, então a gente fez a AI Journey, e uma moça do jurídico, que é da estagiária, me procurou mostrando uma automatização que ela fez numa rotina dela, usando IA. Então, ela sabia o que ela queria fazer, mas ela não sabia como fazer. Ela foi pro Gemini e falou, olha, eu quero fazer isso, meu trabalho é esse.
como que eu faria para otimizar meu trabalho. E aí ele gerou para ela ali várias sugestões de automação que ela poderia fazer usando recursos do Google, e ela fez uma estagiária do jurídico. Não era de tecnologia, a ideia dela não era nem migrar para dados, mas pela intenção e pela curiosidade de tentar entender o que poderia ser feito, ela fez. Uma estagiária. E aí você percebe que hoje você não pode se limitar a dizer eu só vou estudar isso quando eu estiver na área, ou ainda, agora que eu estou na área não preciso mais me atualizar. Sim. É ao contrário. Hoje eu não vejo nenhuma área, absolutamente nenhuma, nem a mecânica de carro, que você não precisa mais se atualizar. Exato, porque agora carro é software. Exato, então veja, não existe mais área que você não precisa estudar. Então você tem que ter muito gosto pela mudança, muito gosto pelo estudo e começar a estudar antes de ser, né? Você é igual para liderança, né? Você não tem que estudar liderança depois que você já é líder, porque senão você provavelmente não vai ser um tão bom líder. Sim. Se você começar a estudar liderança antes, você já vai ter pelo menos um conhecimento teórico do que você tem que fazer à frente de um time. Então você primeiro se capacita. Sim. A faculdade, você não sai para fazer uma cirurgia cardíaca para depois estudar medicina. Você primeiro estuda para depois você fazer. E por que com dados é diferente? Porque qualquer outra profissão é diferente. Sim. Então estuda, pega o seu tempo de folga, tenta ver na sua rotina oportunidades de fazer, e aí você faz, e aí você depois só se enquadra. Sim. Pô, Wesley, muito bom o papo aí, cara. Eu gosto muito de trazer esses conteúdos aí que das pessoas que eu entrevisto do mundo real aí, que é o que vale, né? É o que realmente eu acho que agrega valor para os espectadores aqui que nos ouvem e assistem, dependendo da plataforma, né? Cara, não parece, mas assim, o tempo voa, a gente já tá... Que pena que eu ainda ia trazer mais um tópico, mas vamos deixar para uma próxima. Já tá chegando aqui no final. Cara, eu falo que dados a gente poderia conversar por mais uma hora aqui, se fosse o caso, né? Mas estamos se aproximando aqui do final. Eu quero novamente te agradecer aí a presença de ter vindo aí, a gente ter conseguido conciliar as agendas. Se você quiser mandar um recado final desse tópico aí, de forma mais breve, aí fica muito à vontade aí, por favor. A gente combina então, depois eu te ajudo, eu vou pedir até a sua ajuda, porque eu sou muito low profile no LinkedIn, mas recentemente eu estive no 70 Experience, estava falando como usar NPS com AI, transformar NPS que é qualitativo em quantitativo, gera uma dúvida danada das pessoas, mas como que faz, né? Sim. E a gente fez isso na Smart em 2023. Em 2024 eu fui, né, no Rio de Janeiro, na Microsoft, falar com clientes. É muito legal esse conteúdo, mas vamos deixar isso como uma próxima entrevista. Ou um assunto que a gente vai colocar lá no portal da Indes. Legal. Para as pessoas poderem ler ali e entender com calma. Sim. Não, vamos deixar a pílula aqui da curiosidade. Legal. Muito obrigado novamente aí pelo seu tempo aí. E se você quiser dar um recado final para os telespectadores aí também, bem, fica à vontade aí. Claro, Mário. Muito obrigado a vocês que nos assistiram até aqui. Acredito que terão meus contatos aí de LinkedIn. Fiquem à vontade para chamar para uma conversa. Vocês perceberam que eu falo pouco, né? Então, só tem que ter um pouco de vocês, porque eu realmente gosto, né? É um assunto que me brilha os olhos e volto ao ponto. Se você gosta de data, se você gosta de dados, de AI, estuda. Por mais que você não esteja na posição, vai entrar, tenta ver oportunidades de fazer com que isso faça parte da sua rotina, né? Porque as oportunidades, a sorte, né? A sorte, o pessoal fala muito, você teve sorte. Você estava preparado antes, né? Então se qualifique, busque conhecimento. E daí, quando tiver oportunidade, você vai ser a pessoa capacitada, né? E no futuro, é o que eu penso, e aí eu volto, né, de novo para a IA. No futuro, quem vai te substituir não é a IA, mas é o seu colega que entende como usar IA, que entende como usar dados, que entende como usar tecnologia. Então, vai, estuda e tente ser um agente de mudança, de transformação positiva. Né? Como a gente falou agora há pouco, pacificador nas conversas. Legal. Acho que é isso que falta muito. E procure entender antes as perguntas mais do que as respostas. As respostas vão ser consequência da pergunta certa. E hoje as pessoas todo mundo quis ter respostas, mas esquecem de entender ou ir atrás com profundidade de qual é a pergunta. Excelente, excelente. Obrigado aí novamente, Wesley. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Gestão e Dados. Espero que gostem aí do riquíssimo conteúdo, experiência do Wesley aí. Não esqueçam de compartilhar com quem consome e gosta desse conteúdo. Ativa lá o sininho para novos conteúdos.
Classifica a gente lá com 5 estrelas, isso ajuda a gente nas plataformas aí no geral e até a próxima. Muito obrigado. Valeu, até mais. Obrigado, Márcio. Obrigado, Wesley.